Então a gente vai falar agora do princípio da prevenção. Vamos lá? Bom, quando se começou a pensar em proteção do ambiente natural, tendo-se em vista a nossa completa dependência pelos bens e serviços que a natureza nos oferece, já foi constatado que melhor seria prevenir qualquer tipo de prejuízo ao meio ambiente do que tentar mais tarde reverter esses prejuízos. Então surge o princípio da prevenção, que determina o quê? Que sejam tomadas medidas para tentar afastar ou pelo menos minimizar os danos causados ao meio ambiente por determinada ação humana. Nesse caso, o princípio da prevenção ele trata de danos que são conhecidos, né? Então existe o conhecimento acerca dos efeitos que serão causados por determinada atividade e devem ser tomadas medidas que assegurem o menor grau de degradação possível. Eu trouxe exemplo aqui para vocês, que são atividades como mineração, construção de estradas, expansão urbana, agricultura. São atividades consideradas imprescindíveis. Então, a proposta não é brecar o desenvolvimento e impedir que essas atividades aconteçam, mas sim que os impactos causados por elas possam ser minimizados, uma vez que são impactos conhecidos. Então se impõem ações no sentido de evitar esse impacto ou minimizá-lo, que seria mitigá-lo, certo? Então a prevenção de impactos ou a mitigação de impactos. Lembrando que o princípio da prevenção formou junto com o princípio do poluidor-pagador a base sobre o qual o direito ambiental foi construído. Mais tarde, com o avanço tecnológico, surgiu o princípio da precaução. E qual seria então a diferença do princípio da prevenção e da precaução? No da prevenção, os danos são conhecidos. No princípio da precaução, os danos são desconhecidos. O que isso quer dizer? Eu tenho atividades, um bom exemplo seria de organismos geneticamente modificados, né? A liberação do uso de organismos geneticamente modificados, em que não se tem certeza das consequências, né, para a saúde humana, para o ambiente natural. Então paira incerteza também, coloquei aqui sobre a construção de estações de rádio base de telefonia móvel, face à emissão das radiações não ionizantes geradas. Então, as atividades em que estão em desenvolvimento e que eu não tenho certeza ainda de possíveis danos, né, quais seriam os danos causados à sociedade ou ao meio ambiente, então eu coloco em ação, né, eu tenho que considerar o princípio da precaução. Porque a falta de certeza científica sobre os danos causados, ela não pode ser utilizada como justificativa para a liberação da atividade, certo? E alguns autores, como o Celso Antônio Pacheco Fiorillo, consideram que os princípios da prevenção e da precaução eles são a mesma coisa, enquanto outros fazem essa diferenciação. Eu trouxe aqui para você alguns instrumentos para a implementação da prevenção, da precaução. Seria o estudo de impacto ambiental, que é acompanhado do relatório de impacto ambiental. Lembrando que eu disse que muitos dos princípios vão estar contidos na própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Eu trouxe aqui como exemplo o artigo 9º, que traz os instrumentos da PNMA, né? Dois instrumentos aqui, avaliação de impactos ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, uma vez que eu tenho que fazer o licenciamento, que eu tenho que contemplar uma avaliação de impacto ambiental para avaliar possíveis danos que podem ser causados pela atividade, eu estou colocando em ação o princípio da prevenção e da precaução. Trouxe aqui também a Declaração do Rio de Janeiro, né, da Rio 92, no princípio 15, eu tenho aqui que de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos estados de acordo com as suas capacidades. Então, em 1992, o princípio da precaução ele foi inserido na Declaração do Rio de Janeiro. E ele está presente também na Convenção da Diversidade Biológica e na Convenção sobre Mudanças do Clima, das quais o Brasil é signatário. Então, quando eu vou estudar esses documentos, esses tratados internacionais, muitos dos princípios do direito ambiental podem ser nele encontrados. Então, a gente diferenciou agora o princípio da prevenção e da precaução, né, que é a necessidade de se agir com cautela, mesmo que os danos ocorram ao meio ambiente, como na atividade de agricultura, de mineração, eu preciso prevenir ao máximo esse tipo de dano.
sendo o princípio da prevenção para danos conhecidos e princípio da precaução quando eu tenho dúvida acerca do dano que pode ser causado pela atividade.